Meus amados, a palavra, como disse Mateus, quando ele nos traz à memória, nos traz a advertência, nos traz o cuidado quando ele diz, né, o sentido de uma grande multidão está enferma, uma grande multidão está doente. Há uma diferença clara dessa doença. A cura espiritual e a cura física. E o Senhor estava fazendo os dois quando ele percorria aldeias, quando ele percorria cidades. Então, é simples, né? É simples avaliarmos. Certa vez estava na igreja e naquela preocupação de montar a diretoria para o próximo ano, de estar com aqueles que iriam trabalhar na escola bíblica, daqueles que iriam trabalhar no departamento, daqueles que iriam para o evangelismo, daqueles que iriam fazer isso, fazer aquilo outro. Aquela preocupação, e aí você ora, você busca, convida um, não pastor, eu quero ficar sentado, não pastor, esse ano eu vou descansar mais, não. E aí eu fiz uma avaliação, porque alguém chegou perto de mim e disse, pastor, talvez a gente tenha aqui, mas nem todos trabalham na obra. E aí eu fiquei aquela tarde com aquele jovem meu falando ao meu ouvido, caminhando em volta da igreja. E é uma pura verdade. O texto é claro quando ele nos diz aqui a respeito disso. O texto deixa claro para a gente quando o Senhor diz assim, olha, a seara ela é grande. Literalmente ela é grande. Mas são poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que querem colocar a mão no arado e não vai olhar mais para trás. Ou se você não lembra quando estávamos estudando o profeta Neemias, quando ele falava a respeito da reconstrução de Jerusalém. Lamentava-se as perdas. Mas quantos queriam realmente reconstruir? Ou quantos estariam aptos ou prontos para reconstruir? E aí, fazendo um cálculo, eu queria só te chamar a atenção nesse momento. Né? Porque se dissermos, não, vamos trabalhar com crianças. Não, pastor, eu não tenho muita paciência. Criança grita, criança corre. Vamos trabalhar com jovens. Não, mas eu não tenho muita paciência. E aí a gente começa a colocar um bocado de dificuldades. Mas vamos fazer uma conta grosseira. Vamos dizer que a gente tem 300 ovelhas, utilizando a mesma estrutura que o Senhor utiliza na natureza. E aí nós vamos tirar 20% de 300. Nós vamos ter 60 pessoas para trabalhar no reino. Seria assim, uma conta rápida. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você está nos 60 ou nos 240 que fica sentado? Porque o texto ele traz a nós um incômodo. Ele começa quando diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Não é todas as pessoas, todas as enfermidades que chegassem até ele. Independente da quantidade ou da aglomeração de pessoas, todos eram curados. Não existia limite diante de Jesus Cristo nesse momento. E muitas vezes nós limitamos, porque o hino ele traz para nós uma advertência, quando ele chama na sua palavra, ele diz claramente, quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. Quantas pessoas foram escolhidas e fizeram a sua obra perfeitamente quando Deus os capacitou? Hoje pela manhã nós estávamos estudando o profeta Jeremias, capítulo 18. E ele lamentava-se diante de Deus, porque ele tinha sido escolhido ainda no ventre da sua mãe. Deus não deixou nem que ele namorasse, Deus não permitiu nem que ele casasse, mas ele tinha uma missão diante de Deus. E aí quando ele se abre diante do Senhor, quando ele se vê naquele vazio, sozinho, que ele se derrama diante do Senhor, numa sinceridade de coração diante de Deus, Deus também tão sinceramente diz para ele, mas Jeremias, falta você simplesmente se reconciliar. Só isso.
Era o que estava faltando naquele momento para Jeremias. Então não adiantava a gente enumerar como ele fez. O Senhor diz: você vai ter a minha proteção, você vai ser como um rio de águas perenes, correntes. Você vai. Aí o Senhor cita tudo que vai ter. Mas era necessário ele chegar diante de Deus. O hino que cantamos 304, ele diz: faz-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leva a mensagem de amor. Mas em qual momento nós estamos olhando para aqueles que estão nas ruas, que estão nas praças, que estão dentro dos ônibus, que passam no mercado ou na loja onde você está? E você sequer para e pega ele e dá um folheto a ele da palavra de Deus. Ou daqueles que te procuram com uma determinada enfermidade ou com um determinado problema, você naquele momento você para e diz: vamos buscar o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o tempo é curto. Às vezes nós pecamos com as nossas próprias falas quando dizemos que 24 horas é pouco para resolvermos todos os problemas que temos no dia. Nós somos falhos até quando falamos, porque quem construiu o tempo, quem construiu o dia, foi o Senhor. E ele diz: ó, calma, deixe os seus maus no seu próprio dia, não se precipite para o outro dia. Mas nesse momento eu quero chamar uma advertência, né? E a preocupação clara para cada um de nós. Onde você está? Nos 60, que quer entender a mensagem musical, ou a outra mensagem musical cantada logo em seguida após a leitura. Eu tenho um chamado. Jeremias, ele tinha um chamado. Jeremias, ele tinha uma missão. Jeremias, ele tinha um propósito. Ele não tinha que olhar para as aflições da direita ou da esquerda. Não. Ele simplesmente tinha que olhar para onde o Senhor havia determinado. E às vezes nós olhamos para a direita ou para a esquerda. A própria palavra nos conduz, nos ensina nesse sentido. Filho, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Então, é necessário, amados irmãos, a gente parar agora nesse novo recomeço, né? Eu até proibi esse nome de novo. Nós temos que ser diferentes nessa volta. E te convidar, literalmente, né? Passamos aí março, final de março, abril, maio, e estamos concluindo junho, praticamente 4 meses dentro de casa, sem ir à igreja. A necessidade de abraçar, a necessidade de chorar com aqueles que choram. Mas eu quero te fazer uma advertência. Essa semana eu saí com a minha esposa, nós fomos fazer alguma coisa antes de ir a Campina Grande, quando a nossa mãe pediu deixar. Aliás, eu fui pegar o álcool para esterilizarmos a igreja quando formos abrir. Aproveitei e fui visitar a nossa mãe. E me inquietava algo dentro de mim. Coloque uma cesta de alimento dentro do carro. E eu dizia a mim mesmo, como que eu vou colocar uma cesta se eu só vou ali em João Pessoa, deixo uma encomenda e vou pegar a BR, que é só fazer a volta, e vou direto para Campina Grande. Vou na casa da minha irmã, de lá falo, pego o material e volto para a BR de novo. E algo dizia para mim: coloque uma cesta de alimento dentro do carro. Mas eu me indagava. E aí eu coloquei essa cesta de alimento e saímos. E quando eu saí desse prédio onde deixei o produto que lá estava, quando eu parei em frente ao sinal, um jovem saiu da calçada com uma placa bem grande: me ajude a adquirir alimentos para a minha família. Eu senti de Deus, na hora. Eu parei o carro, liguei o alerta, abri a porta, peguei a cesta que estava no banco de trás, fui até ele e lá deixei. Então, meus irmãos, eu te dando esse exemplo, porque quantas e inúmeras vezes o Senhor quer falar conosco e nós não queremos dar ouvido ao Senhor. Quantas e quantas vezes, por detalhes, por nada. É simples um folheto você levar para alguém. É simples você parar e orar com alguém. É simples você entender o chamado, como disse a música, ou a necessidade de o Senhor nos sondar para que sejamos bênção.
É simples. A conta matemática, ela é clara. Em qualquer coisa que você for, se formos para uma empresa, avaliarmos, nós temos 100 empregados, não quer dizer que os 100 vai dar 100% para que a empresa cresça. 40% daquilo ali eu estou estimando muito alto. Os demais eles vão porque precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro. Mas, meus amados irmãos, o reino de Deus é mais ou menos assim como essa conta. Você olha e talvez 60 do número de 300, eles vão estar à disposição para essa seara. E se dissermos assim, nós vamos abrir uma sala de oração, dos 60, vai ficar uns 6, 10%. Se dissermos vamos para o evangelismo, dependendo da posição do evangelismo, do impacto que o evangelismo vai dar, vai um número. Mas não com o sentido de levar a palavra de restauração, como diz o versículo 35 do capítulo 9 do livro de Mateus. Porque a palavra de restauração é quando ele diz, ele pregava o evangelho do reino e curava aqueles que necessitavam. Então, meu irmão, o Senhor diz que o poder está sobre nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos também levar esse evangelho. Nós podemos interceder por aqueles que são necessitados. A única pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, em que posição da matemática você se encontra? Da aglomeração dos 240, que apenas estão no templo, aqueles que fazem parte, ou daqueles que põem a mão no arado? Daqueles que entendem que tem um chamado, que não olha para trás, que não se incomoda com as dificuldades ou as aflições que vêm sobre cada um de nós. Qual o momento que você para avaliar dessa maneira? E aí eu vou começar a concluir a nossa mensagem nessa noite, devido ao avanço da hora. Mas na certeza, eu creio, porque hoje à tarde eu orei, hoje à tarde eu pedi ao Senhor, aonde essa palavra chegasse, ela pudesse, através do Espírito de Deus, estar nos confrontando para uma necessidade de olhar não para trás, não para os problemas, mas para o chamado que Deus nos convidou. E eu tenho certeza que aquela morte de cruz, ela teve um propósito em tua vida. Ainda mais eu quero te falar 3 coisas que tem nos incomodado, que tem nos impedido a entender o chamado de Deus, que tem nos impedido, como diz a mensagem musical do hino do cantor cristão 304. Ela tem nos impedido de dizer, Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Preste atenção. Se pudéssemos avaliar, e eu apenas vou colocar 3 T's. Tempo, talento e tesouro. 3. Primeiro lugar, acredito que grande parte da falta de trabalhadores na seara se dá pelo mau uso que fazemos desses 3 itens que eu anotei. Tempo, tesouro e talento. Talento. Não são apenas habilidades excepcionais que alguns poucos possuem. Deus nos fez diferente com um propósito. Nossos talentos são as habilidades, sejam paixões, sonhos, conhecimentos, experiências que adquirimos ao longo da vida e que devem servir para cada um de nós como modelo. Eu não vou nem falar como testemunho, mas modelo para a prática daqueles que nos observam tão de perto. Tão de perto. E é simples. Está vendo a minha mão? Nenhum dedo é igual na minha mão. Mas cada um nessa mão tem uma finalidade. É como os irmãos na igreja. Nenhum são iguais. Todos são diferentes. Uns têm um temperamento mais agressivo, outros menos agressivo. Uns são mais dados, outros são menos dados, outros são mais carinhosos. Outros não são carinhosos, são rudes.
Mas o Senhor ensinou-nos a cuidar de cada um deles. Porque essa experiência ele teve quando ele escolheu 12 homens. 12. Então, como você tem usado o seu talento na obra de Deus? Como? Preste atenção, que eu tenho certeza que você tem algum. E eu tenho certeza que você não quer enterrar. Quando... Lembra da mensagem também trazida em Mateus essa semana que passou? Quando o Senhor, daquela seara, deixou 3 jovens com seus talentos, agora dinheiro. E eles enterraram, um enterrou, porque temia. Os outros produziram, porque sabia que o Senhor daquela seara, ele colhia onde ele não tinha plantado. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor colhe onde ele também não plantou. Afinal de contas, eu comecei utilizando a palavra no texto, natureza. Nós somos frutos da natureza. Então o Senhor quer colher também na tua vida. Segundo T, nessa noite, qual o tesouro que você tem guardado no seu coração? Qual o tesouro? Se observássemos melhor, extrair uma leitura que fiz, nosso objetivo na vida não deveria ser ganhar dinheiro, mas sim usar os nossos sustentos para ajudar aos nossos próximos, às pessoas que estão mais próximas de nós. Lucas fala sobre isso. Então, meu querido e amado irmão, terceiro e último, para que eu possa concluir, devido ao avanço da hora. Tempo. Esse é o que mais me angustiava dentro da nossa igreja chamada CIB Tiberi 2. Convidava as pessoas à falta de tempo. Petrúcio, cadê os músicos? Pastor, não está dando tempo para a gente se reunir porque alguns trabalham. Meus irmãos, não dá tempo. Meus irmãos, outros, não dá tempo. Meu querido e amado irmão, o Senhor parou o tempo. Observa aí. Observa quando o profeta Elias falou com Deus, quanto tempo ele parou o sol, a chuva. Quanto tempo parou de chover? Aqueles que diziam, como eu muitas vezes disse, que não tinha tempo, o Senhor fez parar tudo para refletirmos como estamos usando o tempo que o Senhor tem nos dado todos os dias quando nos acordamos. Como? Feliz é aquele que nos dias de hoje consegue administrar seu tempo com sabedoria. Somos cercados por ladrões de tempo. E esses ladrões, entre parentes de tempo, é a televisão. Passamos horas assistindo filmes, onde grande parte dos filmes e seriados é tudo mentira. Tudo mentira. Mas ficamos sentados olhando a mentira. Muitas vezes, ou nos grupos sociais, no WhatsApp, ouvimos textos, mas a pessoa pega e manda. Pega, não reproduz para si. Quantas horas por dia eu ou você desperdiçamos o nosso tempo dessa maneira? Eu vou concluir com uma palavra que recebi essa semana de um jovem que me admira a força dele. Me admira a força dele. Às vezes eu até paro, eu choro, eu fico contrito comigo mesmo, porque eu não deveria dar ouvido a alguns. Às vezes ele me pede, se eu deixar, ele pede a semana todinha. Semana toda ele está ligando para mim. Pastor, posso me apresentar? Pastor, posso... A semana todinha assim. Eu tenho que dizer, calma. A liturgia já foi feita. Já tem outras participações. Ele ligou para mim essa semana. É um jovem bem conhecido. Acho que alguns irmãos conhecem da nossa igreja, Marquinhos.
No começo do ano, o pastor Emanuel fez um desafio para que alguns irmãos que quisessem conhecer mais a palavra, conhecer a Deus, pegasse aquele material para estar lendo a Bíblia em um ano. Teria um ano para ler a Bíblia. Ele me ligou essa semana e, pastor, o senhor lembra daquela folha? Aí eu fiquei pesquisando na minha mente, estiquei um pouco mais a conversa, que o pastor Emanuel deu, sim, para fazer a leitura da Bíblia. Eu quero dizer ao senhor que eu já li a Bíblia todinha em 6 meses. Eu quero só te lembrar algo. Marquinhos é aquele que tem toda a dificuldade do mundo. Ele vive em cima de uma cadeira de roda. Ele não faz muita coisa sem que outra pessoa venha lhe auxiliar. Mas como ele administrou o tempo dele, avalia se não foi como um mordomo que o Senhor quer que cada um de nós teremos. Nós passamos horas e horas nos grupos sociais. Nós passamos horas e horas olhando no WhatsApp, o que alguém comeu, o que bebeu, o que falou, o que deixou. E quanto tempo, meu querido e amado irmão, você tem parado para ver o recado de Deus? Quanto tempo? Então, esse sentido de ser mordomo do reino, ele faz parte de um grande trabalhador. E eu fui identificar o que seria o mordomo de uma casa no dicionário da nossa língua portuguesa, é aquele que cuida da casa. E aí eu fui ler novamente sobre quem seria esse mordomo. Nessa casa tem vários empregados. Ele é o primeiro que levanta e ele é o último que vai dormir. E o dono da casa não se reporta aos demais empregados e servos, se reporta a ele. E ele tem que dar conta de tudo e de todos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você tem administrado essa casa que chamamos de vida? Como? O tempo não tínhamos nem para ler a palavra, nem para dizermos assim, Senhor, usa-me. Mas o Senhor parou o tempo. Então nos dando uma oportunidade para recomeçarmos. Como você quer recomeçar? O tesouro, nós olhávamos para as pessoas e nem sequer chegar assim, pastor, tem folheto no seu gabinete para que durante a semana eu possa distribuir aqui em paz, perto de mim? Porque a palavra de Deus é tesouro para aqueles que têm necessidade. Então eu quero te não desafiar nessa noite. Eu quero te lembrar do chamado que Deus fez a você. E por último, retornando a 3 textos que eu escolhi nessa noite. O que você tem feito do talento que Deus tem proporcionado em tua vida? Tem reclamado? Tem questionado? Ou você tem apenas feito? Porque eu vou ler de novo a leitura para que possamos orar e louvar nessa noite. O texto diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando. Ele tinha várias atribuições. Primeiro, ele estava ensinando a palavra nas sinagogas e também estava pregando. Outra atribuição. Depois de estar pregando o evangelho do reino, ele estava curando. Terceira atribuição, somente no versículo 35 do capítulo 9 do livro de Mateus. Por fim, depois de estar curando todas as enfermidades e moléstia, ele também estava no meio do povo. Às vezes você não tem nenhuma atribuição no reino. Então, a única coisa que eu quero te pedir é que a gente não se encontre no sentido da palavra quando discutimos hoje pela manhã, do livro de Jeremias.
Deixe-me ver só um segundo, só para fazer menção a ela nesse momento. Jeremias capítulo 15, versículo 19. O Senhor respondeu assim para Jeremias, porque Jeremias questionou o Senhor por causa das dificuldades, por causa dos problemas que ele estava tendo, mas o Senhor respondeu a ele. Disse assim, portanto assim diz o versículo 18, o questionamento, né? Porque é perpétua a minha dor e incurável a minha ferida, que se recusa a ser curada. Serás tu para mim como ribeiro ilusório e como águas inconstantes? Jeremias falando com Deus. Versículo 19 do capítulo 15, o Senhor responde a ele imediatamente. Diz, portanto, assim o Senhor respondeu, se tu voltares, então te restaurarei para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não volte tu a eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Então, meu querido e amado irmão, o que eu quero te pedir nessa noite? Para que Deus nos livre, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos abençoe, é preciso voltarmos para o Senhor. É preciso arrepender-se. Para sermos o que diz o texto aqui, como diz, eu vou finalizar agora devido à hora, quando o Senhor diz, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. São poucos. Então, nessa noite, eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão, pudesse avaliar. Você está nos 240 ou quer estar nos 60? Não olhe para as dificuldades, não olhe para trás, não olhe para os problemas. Não diga assim, mas eu não sou capaz. Não diga assim, mas eu não tenho dor. Não. Jeremias disse isso no capítulo 1. Exatamente capítulo 1, versículo 6. E o Senhor disse, colocarei as palavras na tua boca. Então conclua a palavra de hoje. Como discípulos de Cristo, somos convocados a sermos mordomos, literalmente, do nosso tempo. Mordomo do tesouro celestial. E mordomos dos talentos que Deus tem proporcionado em nossas vidas. Não esqueça disso. Ele vai chamar eu e você para dar conta do que Ele tem nos dado. Então, nós precisamos ter apenas um cuidado para não sermos taxados de servos infiéis. Lembra disso, reflete disso nessa noite, para que assim, no novo dia, amanhã, você possa acordar diferentemente, com um propósito diferente, com um sentido de vida completamente diferente, mas pensando em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo o mal. Nós vamos louvar mais uma vez e eu te convido a estar louvando o cantor cristão 306. Hã? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir.
Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Nós vamos orar, concluindo a nossa etapa de hoje. Mas quero te pedir em nome de Jesus, reflita na palavra, reflita nos hinos que cantamos. E eu gostaria imensamente que você não fizesse parte da multidão, mas que fizesse parte dos escolhidos, dos chamados, daqueles que não olham as dificuldades, daqueles que não dizem que estamos limitados, mas daquele que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E é dessa maneira que nós vamos ser vencedor. É dessa maneira que podemos entender o que diz o hino do cantor Psalm 306. É por Jesus, é pela cruz que para o céu irei. É dessa maneira. Então fecha os teus olhos. Pai, rogamos a Ti as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, as Tuas misericórdias e os Teus livramentos. Nos dar uma noite de paz, nos dar uma semana de comunhão, nos dar uma semana, claro, evidentemente, de comunhão, ligar um para o outro, orar um pelo outro, abençoar um ao outro, mesmo que seja de longe, mas não esquecer a missão que deixou a cada um de nós. Que sejamos, sim, ceifeiros, não porque queremos, mas porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, porque o Senhor nos comissionou. Possamos entender a cada propósito que tem colocado em nossas vidas. É dessa maneira que quero te agradecer. É dessa maneira que rogo a Ti o Teu livramento, as Tuas bênçãos e a Tua graça no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma noite de paz e uma semana abençoada por Cristo Jesus.